Tudo bem? Seja bem-vindo em mais um episódio aqui da nossa maratona. Hoje é dia 7 de janeiro de 2018 e mais um dia onde eu vou responder dúvidas que vocês estão enviando nesta nossa maratona de 2018. Bom, lembrando mais uma vez que nós estamos gravando o podcast do Saga News, então se você não está acompanhando o Saga News, eu recomendo fortemente que você acompanhe. A forma mais fácil de você descobrir como você pode acompanhar é digitar www.minhasaga.org/saganews. Lá você encontra o link para você baixar no iTunes e também, se você tem Android, você pode baixar diretamente no sticker ou, como eu já falei num dos episódios anteriores, o Podbean, que é o aplicativo que eu recomendo, que funciona bem para mim. E se você estiver, e nós estamos também compartilhando o vídeo, estou gravando o vídeo para o canal do YouTube e também para a nossa fanpage do Facebook. Então, se você estiver acompanhando, se você estiver me vendo, lembrando que aqui vai ter um link na descrição que você pode enviar a sua dúvida. Se você estiver me ouvindo no Saga News, a mesma coisa, você vai ter um link onde você encontra todas as informações necessárias para você mandar a sua dúvida para que ela seja respondida aqui nesta nossa maratona de vídeos de 2018. Bom, vamos lá. Hoje eu separei mais 3 dúvidas para vocês, do Luiz, do Anderson e do Emerson. A primeira dúvida do Luiz é a seguinte: bom dia, Fábio. Olha só, também estava atrás da minha cidadania, mas no meio do processo descobri que meu antenato era de Trento e veio ao Brasil em 1881. Até então eu não sabia que existe uma lei, que é chamada Lei dos Trentinos, que não dá mais direito ao reconhecimento para descendentes de cidadão daquela região. Mas mesmo assim eu pedi o registro de nascimento dele e neste documento consta que ele nasceu na Itália. Será que não há alguma maneira de conseguir a cidadania? Luiz, infelizmente até o momento que nós estamos gravando, no dia 7 de janeiro de 2018, não existe nenhuma alteração na lei. Para quem não sabe, cidadãos que são descendentes, pessoas que são descendentes de um cidadão que nasceu na região de Trento, ainda, Luiz, que esteja escrito que ele era italiano, mas na verdade não, a região de Trento não era Itália naquele momento. Ela fazia parte de um Império Austro-Húngaro que não existe mais, um Império Austro-Hungárico. E infelizmente não há muito o que fazer, na verdade não há nada o que fazer. Era possível até 2005, depois eles prorrogaram até 2010 e acabou definitivamente. Então, infelizmente, não tem boas notícias ou até o momento não existe nenhuma direção, nenhuma ideia de que isso vai mudar. Claro que se um dia o governo italiano, através do parlamento, resolva dar novamente o direito a descendentes de italianos daquela região a solicitar a cidadania italiana, eu vou ser um dos primeiros a compartilhar essa informação com vocês. Tá bom? Mas no momento não tem nada relacionado a isso. A segunda dúvida é do Anderson. Ele fala o seguinte: Fábio, dúvida sobre residência. Quais as fontes confiáveis para se alugar uma casa na Itália? Aí ele fala, site de voluntariado funciona e tal. Na verdade, Anderson, a fonte mais confiável é uma imobiliária. É o site de uma imobiliária italiana ou da home.it, case.it, imobiliare.it, enfim. É a única forma, eu diria, confiável é você ir numa imobiliária italiana e alugar uma casa por ela. É a única forma confiável. Você cita Airbnb, já tem um episódio aqui anterior, então procura lá, acho que é no episódio número 1 ou 2 eu falo sobre Airbnb. É possível, mas desde que você consiga convencer o proprietário do imóvel. Mas sites de voluntariado, esse tipo de coisa, eu não conheço particularmente ninguém que tenha feito o processo desta forma. Então, o que eu sei é que normalmente tem pessoas que falam sobre trabalhar em terras a troco de comida e residência. Normalmente esse tipo de residência, quando as pessoas falam, olha, venha trabalhar aqui colhendo uva que eu te dou uma residência, significa que ele vai te dar um espaço na casa dele para você morar enquanto você está trabalhando. Não significa que ele vai te dar uma vaga dentro do núcleo familiar dele para você solicitar a sua residência. São coisas diferentes. O que nós conhecemos como residência é diferente quando alguém está te oferecendo uma casa para você morar na Itália para desenvolver projetos que não necessariamente têm a ver com a cidadania italiana. Então, muito cuidado em relação a isso, tá bom? Tô querendo dizer que isso é impossível? Não, tô querendo dizer que eu não conheço esse tipo de procedimento, tá bom? Por fim, a dúvida do Emerson é a seguinte: Fábio,
Se eu der entrada no processo de reconhecimento no consulado no Brasil e depois de um certo tempo resolver fazer o processo na Itália, existe algum impedimento? Tem que fazer tipo algum cancelamento, alguma coisa assim? Quais são as implicações? Emerson, isso na verdade é o que a maioria das pessoas fazem. Muita gente já está na fila do consulado há algum tempo e o Emerson citou especificamente o consulado de São Paulo. O consulado de São Paulo tem demorado em média entre 10 e 12 anos para chamar as pessoas. Então, o que acontece na prática, Emerson? Você não deu entrada ainda no reconhecimento. As pessoas que estão esperando esse tempo todo na fila, elas estão na fila. Elas estão numa fila para ser chamadas para então apresentar os documentos e efetivamente dar entrada. Então a gente acha que a gente, por estar na fila do consulado, a gente já deu entrada, então se a gente de repente mudar de país, isso é um problema. Não, você só está numa fila. E muita gente faz isso, cansa de ficar na fila, vem para a Itália, faz o processo e não é necessário fazer nenhum tipo de cancelamento, porque automaticamente, quando você vem para a Itália, faz o seu processo, no final dele, o órgão público, o comune, vai comunicar o consulado, entre tantos outros órgãos, que você foi reconhecido cidadão italiano ali, e aí, quando chegar a sua vez na fila, o consulado vai automaticamente ignorar aquele seu pedido, porque já vai constar ali que você é cidadão italiano. Então não se preocupe com isso. Eu recomendo que, se você ainda não está na fila do consulado, entre na fila, mande o documento conforme consta no site do consulado, porque é muito melhor. Tem muita gente que não tem perspectiva ainda, não tem planos concretos de vir para a Itália e acaba perdendo tempo e não faz nem uma coisa nem outra. Então, eu dou um exemplo claro. O meu irmão, ele em 2009, eu já estava enchendo o saco dele para vir, o meu processo foi concluído em 2007, e desde então eu falo, olha Júnior, vem para a Itália, vem fazer o seu processo aqui, eu trabalho com isso, eu tenho uma casa, eu posso te receber e tal, e ele nunca teve interesse, e eu também nunca, e para vocês terem uma ideia, ele já estava com a certidão dele de nascimento traduzida e apostilada, na época legalizada pelo consulado, e eu também comi bola de não orientá-lo a entrar no consulado, porque eu achava que uma hora ou outra ele ia acabar vindo. Então passou 2009, passou 2010, olha só, passaram quase 10 anos. Se naquele momento ele tivesse dado entrado na fila do consulado, ele nunca veio para a Itália, agora ele está casado, tem 2 filhas, ele não tem mais interesse de vir neste momento, porque a vida aconteceu. Só que vejam, se ele tivesse feito pelo menos o pedido dele lá no consulado naquele momento, agora estaria por ser chamado. Ele não vai vir para a Itália mesmo, mas pelo menos daqui a 2 anos, por exemplo, ele vai ser chamado, ele terminaria o processo no Brasil e teria a cidadania italiana da mesma forma. Tá bom? Então, essa é a sugestão que eu faço para todo mundo. Se você não tem ainda uma data fixa, na dúvida, mande a carta para o consulado e entre na fila. Ok? Espero mais uma vez ter ajudado vocês. Lembrando que se você ainda não enviou a sua dúvida, é só você clicar no link aqui embaixo. E se você ainda não está inscrito, seja no canal do YouTube, seja na página do Facebook, seja na lista de e-mails do blog, faça isso. Toda vez que tiver alguma coisa nova em algum desses lugares, se você está inscrito nesses lugares, você vai ser avisado. E para terminar esse episódio de hoje, eu quero dar uma dica também pro pessoal. Muita gente não sabe, porque eu também não tenho divulgado isso, mas nós estamos no Instagram. Então eu tenho agora uma conta no Instagram e eu tenho publicado muita coisa da minha vida pessoal, não sobre cidadania italiana lá, mas eu tenho o foco principal falar para o pessoal, mostrar como que é a vida de um cidadão italiano, de um cidadão europeu pela Itália e pela Europa. Então, se de repente eu sei que a maioria das pessoas ainda estão pensando no reconhecimento da cidadania italiana delas. Mas, se você quer saber, de repente, como que é depois que você tem o seu processo, depois que você tem a sua cidadania reconhecida, como que é? Então, por exemplo, a última vez que eu fui para o Brasil, eu mostrei todos os detalhes, como que a gente passa na imigração, eu vou fazer isso novamente, toda vez que a gente está viajando agora, mais uma vez, esse ano eu já tenho pelo menos umas 10 viagens programadas a turismo e a negócios, então toda vez que eu estou viajando, eu estou ali mostrando. Olha, pessoal, agora é o seguinte, ó, tiro meu passaporte brasileiro, estou chegando no Brasil, apresento o brasileiro, saio do Brasil com o brasileiro, entro aqui na Itália, ou na Europa, ou na Inglaterra, que a gente também tem uma empresa na Inglaterra, enfim, ok? Então, se você não sabe, Instagram é simplesmente Fábio_, tracinho embaixo, Barbiero. Entra lá e
começa a seguir que tem sido interessante lá, tem algumas coisinhas divertidas. Tá bom? Um grande abraço a todos vocês, espero que vocês tenham mais uma vez aprendido alguma coisa aqui com o Gordinho e a gente se vê amanhã em mais um episódio da nossa maratona. Arrivederci!